Olá galera, a nossa aula de hoje nós iremos falar sobre o volume de prismas, ok? Primeiro, para entendermos tudo isso, vamos primeiro entender o que é um prisma. Os prismas são sólidos geométricos cujas faces laterais são paralelogramos, que possuem duas bases poligonais congruentes e paralelas. Então observe que aqui nas características do prisma, que o prisma ele tem duas bases, né? Duas bases congruentes, elas têm a mesma área, ok? E elas são paralelas. Observe que no prisma também nós temos as arestas laterais, que nesse caso aqui são 4, né? Se você observar, 4 arestas laterais. Nós temos a altura, que é representada aí por uma linha perpendicular, formando aí o ângulo de 90 graus com a base, a altura do prisma. Nós temos aqui também os vértices, que são cada cantinho desse aqui, ó, onde as arestas estão se unindo aqui. Então veja que nós temos 4 vértices na base aqui, ó, e 4 vértices na outra base, totalizando 8 vértices, ok? Então essas são as características chaves do prisma que você tem que ter uma ideia. O que é a base, né? A altura, ok? A altura. Nós temos aí também, né, as bases que são de suma importância. As bases do prisma, elas podem ser diferentes. Pode ser um quadrilátero, pode ser um triângulo, pode ser um pentágono, um hexágono, ok? Então, a classificação dos prismas. Os prismas eles são classificados em reto, quando as arestas laterais são perpendiculares aos planos da base, como mostra aí a figura, ok? E eles podem ser também oblíquo, quando as arestas laterais são oblíquas aos planos das bases, ok? Então observe que um aí está basicamente perpendicular, formando o ângulo de 90 graus, as laterais, né? E no oblíquo elas são inclinadas, então não estão formando o ângulo aí com o plano de 90 graus. Volume de um prisma, né? Nós temos aí o cubo, que é um prisma, né? Mas o cubo é uma figura, é um prisma especial aí, porque ele tem 3 medidas iguais, são idênticas, né? Todos os seus lados, todas as suas arestas são iguais. Então, para encontrar o volume de um cubo, é só eu multiplicar aí as suas 3 medidas, que são idênticas, né? Então, A vezes A, ou A terceira, né? E aí, ao fazer essa multiplicação, eu terei o volume deste cubo. O paralelepípedo reto-retângulo é um prisma, né, reto, e o seu volume é dado pelo seguinte. Nós temos aí um prisma que tem 3 medidas diferentes, né, mas como ele é reto-retângulo, nós podemos utilizar aí a multiplicação das suas 3 medidas, né, comprimento, largura e altura, e eu terei o volume, certo, desse paralelepípedo, que também é um prisma, né? Um paralelepípedo é um prisma, o cubo é um prisma, ok? O volume do prisma é calculado pela multiplicação entre a área da base e a altura. Então, se eu quero o volume de um prisma, como é que eu faço? Pego a área da base e multiplico pela altura desse prisma, e eu terei o volume. Para calcular o volume do prisma, utilizamos a seguinte expressão. Preste bem atenção, o volume é igual a área da base vezes a altura, porque o AB aí representa a área da base e o H representa a altura do prisma, ok? Uma observaçãozinha, não se esqueça que para calcular a área da base é importante saber o formato que a figura apresenta, ok? Por exemplo, num prisma quadrangular, a área da base será um quadrado. Já num prisma triangular, será um triângulo. Então, a base é formada por um triângulo. Num prisma pentagonal, a base é pentagonal. Num prisma hexagonal, a base é um hexágono. E assim por diante. Então, você tem que saber qual o formato da base para você calcular a área da base e depois pegar essa área da base e multiplicar pela altura desse prisma. Aí nós teremos o volume do prisma. Então, veja bem, o prisma quadrangular tem quadrado nas suas bases. Então, se a base é um quadrado, significa que as duas bases elas são iguais. Então, se as duas bases são iguais e é um quadrado, eu só preciso calcular a área de uma das bases, ok? Então, a área da base aqui está representada por B é igual a vezes A, porque tem a mesma medida, é um quadrado, então, ou A ao quadrado. Quando você encontra a área da base, aí você vai substituir ela na fórmula do volume. Volume é igual à área da base, que você calculou antes, substitui,
vezes a altura do prisma. Aí nós teremos, então, o nosso volume. Veja que aqui nós temos um prisma triangular. Veja que a base agora é triângulo. Ó. Dois triângulos iguais, duas bases iguais, que são paralelas. Calculamos a área dessa base, né, que a base, a área da base aqui é um triângulo, então vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Né? Então, vai pegar a base do triângulo vezes a altura desse triângulo, dividir por 2, teremos a área da base. Aí, substituindo na fórmula do volume, a área da base vezes a altura desse prisma, nós teremos, então, o seu volume, ok? Muito bem, nós vamos fazer aqui alguns exemplos para que nós possamos aí entender muito bem, né, como se calcula o volume de um prisma. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Calcule o volume de um prisma com 3 centímetros de altura, cuja base tem como contorno um triângulo retângulo, com lados de 6 centímetros, 8 centímetros e 10 centímetros. Então, dá logo para entender que se é um triângulo retângulo e eles medem 6 centímetros, 8 centímetros e 10 centímetros, que esse 10 centímetros representa a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo. Logo, nós não vamos fazer uso dele no cálculo do triângulo, porque nós queremos a base e nós queremos a altura que tem que estar numa perpendicular, que não é o caso da hipotenusa. Então, nós vamos usar 6 e 8, as medidas do triângulo. Então, primeiro, nós temos que calcular aí a área da base. Então, a área da base, como é um triângulo, então a área é igual a B vezes H dividido por 2. Substituindo aí os valores, nós temos aí a base do triângulo, que é 6, vezes 8, que é sua altura, dividimos por 2. Ao multiplicar 6 vezes 8, nós teremos aí 48, dividimos aí por 2. Quando dividimos por 2, nós teremos aí 24. Como a área, nós multiplicamos aí duas medidas, né? Aqui está em centímetro, então a área é 24 centímetros quadrados. Veja que a área, né, vai ter aí a medida aí ao quadrado, ok? Muito bem. Calculando a área da base, nós iremos agora calcular o volume, que é a área da base vezes a altura. Como nós já temos a área da base, que é 24, vamos substituir. A área da base é 24 vezes a altura, que nesse caso aqui, ó, a altura é 3. Então, ao multiplicar 24 vezes 3, nós teremos 72, que é o volume desse prisma, 72 centímetros cúbicos, porque nós fizemos o uso de 3 multiplicações, 3 dimensões, então a medida fica ao cubo. Lembre-se que o volume é sempre ao cubo, centímetro ao cubo, metro ao cubo, quilômetro ao cubo e assim por diante. Ok? Muito bem. Vamos aí para o nosso segundo exemplo. Observe o nosso segundo exemplo. Um bloco retangular possui 15 centímetros de largura, 10 centímetros de comprimento e 45 centímetros de altura. Qual é o volume desse bloco retangular? Então, vamos tentar entender. Vamos fazer a nossa resolução aí, ok? Primeiro, vamos desenhar aqui esse bloco. Então, veja bem. Esse bloco tem 15 centímetros de largura. Ele tem 10 centímetros de comprimento e ele tem 45 centímetros de altura. Então, nós temos um prisma mais ou menos aí nesse formato, ok? E a pergunta é, qual é o volume desse bloco? Então, já dá para você observar que a base desse prisma é o quê? É um retângulo, né? Você tem 15 por 10. Como as duas bases são iguais, são paralelas, nós vamos calcular a área dessa base, que é 15 vezes 10. Por que 15 vezes 10? Porque como é que nós calculamos a área de um retângulo? É base vezes altura. Então, nós vamos calcular. Como é base vezes altura, então veja que a área da base vai ser a base desse retângulo, que é 15, ó, vezes a sua altura aqui representada, ou largura, que é 10. 15 vezes 10, nós temos aí 150 centímetros quadrados. Então, veja que nós calculamos a área da nossa base. Agora, nós iremos calcular, certo, o nosso volume. O volume é a área da base vezes a altura, né? Como nos mostra aí a fórmula, a área da base vezes a altura. A área da base nós já temos, acabamos de fazer, 150. E a altura nós temos na imagem aqui na figura, que ele foi dado também aqui no problema, que é 45. Então, agora, nós iremos pegar, substituir, a área da base é 150 vezes a altura, que é 45. Então, ao multiplicar 150 vezes 45, nós teremos aí 6.750, que esse é o volume do nosso prisma.
6.750 centímetros cúbicos. Ok? Muito bem, vamos para mais um exemplo. O exemplo 3 diz o seguinte: um prisma de base retangular possui a base com as seguintes medidas: largura igual ao dobro do comprimento e diagonal igual a 36 centímetros. Sabendo que a altura desse prisma é de 15 centímetros, calcule o seu volume. Olha como é interessante. Não foi nos dado o valor da largura nem do comprimento, né? Mas foi nos dado basicamente um paralelo entre elas, né? Uma comparação. Uma é o dobro do outro. Então, como ficaria mais ou menos a nossa figura? Ela seria mais ou menos assim, ó. Nós temos aí, dizendo aí que o comprimento e a largura, ela é o dobro do comprimento. Então, ó, a largura é 2x e nós chamamos aqui o comprimento de x, porque a largura é o dobro. Então, 2 vezes x, 2x. E falou aí que a diagonal, né, é 36, a diagonal 36, e a sua altura é 15 centímetros. Observe que nós precisamos descobrir o valor de x para que possamos ter aí as medidas da base desse prisma. Como é que nós vamos fazer para encontrar? Nós vamos usar aí Pitágoras, porque nós temos aí um triângulo retângulo, ó, 36 na hipotenusa e temos x e 2x aí nos catetos. Então, estão lembrados de Pitágoras? Vamos usar a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Nós temos o valor de a, que é o valor da hipotenusa, é o maior lado, então é 36. Então, 36 ao quadrado, substituindo, que é igual aos seus catetos ao quadrado. Então, os catetos é x e 2x. Ó, x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Então, 36 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Eu posso somar, porque a parte literal aí é soma de monômios, de polinômios. Então, x ao quadrado, eu posso somar 2 com 1, 3, fica 3x ao quadrado. Então, eu tenho 36 ao quadrado, que é igual a 3x ao quadrado. 36 ao quadrado dá 1.296, que vai ser igual a 3x ao quadrado. Agora, veja que aqui está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 1.296 dividido por 3, que é igual a x ao quadrado, né? Vamos dividir aí. Então, x ao quadrado vai ser igual a 432, porque quando a gente dividir 1.296 por 3, dá 432. Como aqui eu tenho x ao quadrado e eu não quero o valor de x ao quadrado, eu quero o valor de x, esse quadradozinho que está aqui em forma de potência, do outro lado da igualdade, ele passa como raiz, ok? Então, vai ficar x é igual a raiz de 432. E a raiz aproximada de 432, aí, a raiz de 432 é 21, ok? Então, nós encontramos o valor de x. Substituindo esse valor de x lá nas medidas, então o comprimento é x, então ficou 21 centímetros, e a sua largura 2 vezes x, então é 2 vezes 21, que dá 42. Então, nós descobrimos agora, né, as dimensões aí da nossa base, que é 21 e 42. Agora, nós podemos calcular a área da base, que é um retângulo. Então, se é um retângulo, vai ser base vezes altura. Então, a base vezes a altura vai ser 42 do 2x, vezes o 21, que é do x. Então, nós teremos aí a área da nossa base, que é 882 centímetros quadrados. Tendo encontrado a área da base, agora vamos para o volume. Para calcular o volume, a formulazinha básica do volume do prisma, área da base vezes a altura. Então, eu já tenho a área da base, né? Nós temos aqui, ó, 882. Então, substituindo, né, a área da base, né? No caso aqui, eu botei aqui até separado, a área da base 21 vezes 42, fazendo a mesma conta, né? Vezes 15, que é a nossa altura, ok? Que aí vai dar um total de 13.230 centímetros cúbicos. Como é volume, é o cubo, ok? Então, nós temos aí o volume desse prisma, no qual aí a sua largura é o dobro do comprimento e a sua altura é 15. Muito bem, vamos ao nosso quarto exemplo, né, para a gente poder finalizar a nossa aula. Diz o seguinte: um prisma de base hexagonal com aresta de 4 cm e a altura do prisma de 30 cm, determine o volume deste prisma.
ok? Então a área do hexágono é calculada pela fórmula do triângulo equilátero, pois podemos dividir um hexágono em 6 triângulos equiláteros, como mostra aí a figura. Observe, nós temos aí um hexágono, todos os lados iguais, o problema diz que mede 4 centímetros cada lado, nós formamos aí 6 triângulos com as mesmas medidas de 4 centímetros. Então nós temos 6 triângulos equiláteros. Vamos calcular a área de um desses triângulos, multiplicar por 6 e nós teremos então a área da nossa base desse prisma, que é um hexágono, ok? A formulazinha para encontrar aí a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Então, para calcular essa base, nós vamos calcular a área de um triângulo e multiplicar por 6, porque o hexágono está dividido em 6 triângulos equiláteros. Calculando aí a área, nós temos aí 4 ao quadrado, porque o lado mede 4, raiz de 3 dividido por 4. 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16, né? Raiz de 3 sobre 4. Dividindo aí o 16 por 4, nós temos 4 raiz de 3. Multiplicando aí o 4 pelo valor aproximado da raiz de 3, nós teremos um valor aproximado de 6,93 centímetros quadrados. Não é a área do nosso hexágono ainda, da nossa base. Essa aí é a área do triângulo equilátero. Vamos multiplicar por 6 para que nós possamos ter aí a área da nossa base, que é 41,58 centímetros quadrados. Tendo encontrado a área da base, a área do hexágono, nós agora vamos para a formulazinha básica aí do volume de um prisma, que é a área da base vezes a altura. E vamos substituir. Substituindo aí, a área da base já encontramos, 41,58, vezes a altura que foi dada no problema, que é 30, multiplicando aí, nós teremos um volume de 1.247,4 centímetros cúbicos, né? Lembrando que a medida do volume sempre é dada em medidas ao cubo, ok? Muito bem. Veja que é aí bem prático, bem simples. Se você souber a fórmula aí do volume do prisma, dá para encontrar tranquilamente o seu volume. É só pegar a área da base e multiplicar pela sua altura e você terá o volume de um prisma. Ok? Muito bem, se você gostou da aula aí, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu joinha, ok? E se você ainda não é inscrito no nosso canal Aulas e Contos de Lenço, se inscreva. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!